Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Reforma tributária será votada no Senado e Jorge Serrão a chama de criminosa. Veja o vídeo. Vou na lata, na rabeira do que disse a Cristina Grêmio. Essa proposta de reforma tributária que foi imposta goela abaixo pelo regime canalha do PT ao Brasil, ela é criminosa. E ela é criminosa porque ela é inconstitucional. E ela é inconstitucional porque ela atenta contra uma cláusula pétrea que é o princípio federativo do Brasil. O Brasil, embora não seja, na prática, uma república federativa ideal, como a gente gostaria que fosse, mas na lei, está lá na lei, é uma república federativa na qual você tem União, estados e municípios como entes federados, independentes e com a sua soberania. Tá? A União congrega esses entes federativos, todos eles. E essa reforma tributária, o que ela faz? Ela desrespeita a capacidade arrecadatória dos estados, desrespeita a independência e soberania arrecadatória de estados e municípios, em benefício da União. E aí é o ponto fundamental. Hoje, a centralização, todo mundo está vendo que a centralização da gestão pública ela é o maior erro cometido pelo socialismo, comunismo que se quer implantar no Brasil. Aonde essa centralização excessiva foi implantada, deu tudo errado. Então, o que nós precisávamos hoje no Brasil é de liberdade e valorização dos entes federativos, sobretudo dos municípios e também dos estados, mas principalmente dos municípios. A gente tinha que ter no Brasil hoje voto distrital e distrital misto para valorizar o quê? O poder local, capacidade de gerar emprego, renda e arrecadar imposto no município. A gente acaba tendo os estados e a própria União Federal como os distribuidores indevidos de recursos. Eles acabam centralizando o recurso que passa a ser distribuído para o resto, quando o recurso é produzido originariamente no município e nos estados. A União arrecada, a União só se dá bem no fim das contas. E essa reforma do Lula-Haddad, ela quer ainda mais ter esse poder de concentrar o dinheiro na União para depois um conselho ali escolhido pelos mandarins da República vai definir como é que vai ser feita a repartição do dinheiro. Previamente, você já sabe que isso não tem como dar certo. O Brasil não tem seriedade, não tem equilíbrio institucional suficiente para isso acontecer. Então, de cara, você já sabe que está fazendo ECA, está fazendo porcaria. Então, já começa por aí, o troço é inconstitucional. Além disso, você está criando impostos que não funcionam para o nosso modelo federativo. O ICMS não tem... Qual é o problema do ICMS? É que o ICMS suscitou uma guerra fiscal. Os estados extrapolaram no percentual de cobrança do ICMS. O ICMS não era para ter alíquotas tão absurdas quanto tem hoje. E a gente sabe também que vários dos estados também, dentro da guerra fiscal, da bagunça fiscal que foi instituída, acabaram gerando benefícios fiscais para vários setores, várias entidades. Então tem gente aí que se beneficia, né, diretamente de vantagens fiscais que são indevidas. O princípio da justiça fiscal é todo mundo pagando imposto e pagando o mínimo possível dentro da sua cota possível e aceitável de pagar. E aqui no Brasil não acontece isso. Aqui no Brasil, o pagador de imposto é alguém escorchado, seja pessoa física, cidadão, ou pessoa jurídica, empresa. Paga-se imposto demais
num percentual altíssimo e a gente não tem a clareza sobre a finalidade da utilização desse recurso. Então, esse é um drama assustador que se esperava que uma reforma tributária fosse atacar isso diretamente. A gente vai repetir todo dia: você não pode fazer reforma tributária sem antes fazer uma reforma administrativa. Primeiro você tem que enxugar o tamanho do Estado, redefinir o papel dele, fazer ele gastar menos e melhor, para aí sim, definido isso, você vai ver quais são os impostos que você vai cobrar. Mas a gente aqui no Brasil tem um problema. A maioria dos estados quebrados, da própria União quebrada e muito município quebrado também, eles têm a tal de dívida pública. Todo mundo deve ao sistema financeiro. E aí os estados não têm sustentabilidade. Arrecadam cada vez mais imposto. Para quê? Para pagar salário de servidor e para pagar a rolagem da dívida pública eterna. Porque a dívida pública não vai acabar nunca. E essa do Brasil, como ela está modelada, também não vai acabar nunca. Então, a gente paga imposto para quê? Principalmente, pagar dívida pública. Segundo, pagar salário de servidor público. E aí, o que sobrar, e quase nada sobra, vai para o que deveria ser investimento público. Só que quando você tem um modelo estatal que quer ser o dirigente condutor do processo econômico, como acontece no Brasil, você não tem produção, você não tem geração de riqueza, você não tem investimento efetivo em infraestrutura, você não tem livre iniciativa, porque a livre iniciativa, que deveria e poderia existir, ela é usurpada pela arrecadação abusiva da máquina estatal, da União, dos estados e dos municípios. Então, o que a gente está vendo é o agravamento desse problema com essa suposta reforma tributária, que, como disse muito bem a Cris, não reforma nada. É aquela reforma do pedreiro maluco, ou do pedreiro incompetente, ou do pedreiro canalha, que vai provocar ainda mais destruição. Então, na minha visão, está claro, o que esse país, o que parece que o sistema de poder do Brasil quer para esse país é que ele se torne insolvente, que ele se torne inviável, que ele acabe sendo daqui a pouco um país que deva ser dividido em pedaços. E aí isso interessa à oligarquia global que quer continuar mandando no Brasil e que tem, né, seus asseclas, sua turma da malandragem operando entre os poderosos brasileiros. Então, diga não, senador, diga não, deputado, a essa absurda, inconstitucional e criminosa reforma tributária. O procurador diz que delação de Mauro Cid é fraca e não tem provas contra Bolsonaro. Marco Antônio Costa comenta. Vamos fazer algumas ponderações a respeito do 8 de janeiro. Ou melhor, da delação do Mauro Cid. Tem tudo lá. O que você quer? É como se fosse um cardápio que atende veganos, atende carnívoros, atende até o pessoal sojado, atende tudo, todo mundo. Qualquer coisa que você quiser tem no cardápio lá da delação. A gente pode falar de cartão de vacinação, podemos falar de gabinete do ódio, podemos falar do que mais? Nossa, tem tanta coisa. A minuta do golpe. A minuta do golpe parece uma coisa perigosa. Eu tenho medo. Eu tenho medo. Tem tanta coisa que o Cid falou e é engraçado, porque aqui a gente vem com aquele discurso de sempre, né? Poxa, estão pescando, querem pescar alguma coisa. Aí você olha para o lado, você olha para o TSE, já terceira inelegibilidade do Bolsonaro ali, decretada. Braga Neto já não tem também futuro político, não pode ser mais candidato a nada. Ao mesmo tempo, você vê a falta de consistência de tudo, né? A gente está falando de vacinação, estamos falando do golpe. Que golpe? O único golpe que eu conheço que foi dado no Brasil foi o golpe do Poder Judiciário contra as instituições e contra o cidadão. Esse golpe foi dado. E foi um golpe que veio num processo de recrudescimento.
de fortalecimento. Mas eu posso falar que o judiciário deu um golpe. Posso falar que ministros do Poder Judiciário, ministros do Supremo Tribunal Federal, golpearam a democracia. Foi isso que aconteceu. Sistematicamente. Decisões teratológicas, absurdas, inacreditáveis, ao longo dos últimos 4 anos e meio. E aí eu faço a minha reflexão, né, a respeito disso. A gente vive num mundo ao contrário. Enquanto existem células terroristas do Hezbollah no Brasil, e tem operação da Polícia Federal sobre isso, hoje, recente, existe uma discussão que ocupa 90% do espaço dessa imprensa podre, fedida, nojenta, tosca, mentirosa, militante aqui no Brasil, claro que proporcionada por um judiciário igualmente fétido, igualmente corrupto, igualmente imoral, ocupa 90% do espaço das discussões. O cartão de vacinação, a minuta apócrifa do golpe do que contra quem, meus caros? Uma coisa é fato, deveria ser restabelecido o equilíbrio entre as instituições e os poderes. Os reclames que a gente faz aqui, inclusive contra senadores omissos ou que não falam, se silenciam diante da ditadura do judiciário, não cumprindo a função que eles deveriam cumprir, não exercendo o papel que eles deveriam exercer enquanto senadores, é exatamente o ponto fulcral de um nó górdio, de um problema que nós enfrentamos aqui no Brasil. O Lula e o Dino e o PT são problemas um pouquinho mais distantes do que o Poder Judiciário brasileiro nas figuras aí dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Agora, a gente fala sobre isso, a gente bate nesse ponto, o Mauro Cid faz a delação, é óbvio que não tem nem pé nem cabeça, ele fez a delação falando também um monte de bobagem aqui, que não tem milícia digital. O que é milícia digital? Me explica isso. O que é uma milícia? O que é gabinete do ódio? Gabinete do ódio é o PCO, que está falando em apoiar o Hamas pela extinção do Estado Judeu? É esse gabinete do ódio? Ou é o gabinete da ministra da Igualdade Racial, da Daniele Franco, que fala que buraco negro é racista? Ou que tem assessora que chama paulista ou pauliste de racista ou raciste? Isso é gabinete do ódio? Ou do Flávio Dino, daquele jeitão, bonachão, sarcástico, com aquele sorrisão cheio, aquele sorrisão cheio de graça, cheio, encorpado. Ele é um cara que espraia ódio por onde ele passa, o tempo todo. Só o fato dele defender a alcunha comunista, se auto-intitular um comunista, já é odioso por si só. É um desrespeito à memória de milhões de pessoas e de famílias que foram mortas no século XX por regimes totalitários comunistas. Então, o ódio está na administração pública federal, o ódio está no Supremo Tribunal Federal. Ambos odeiam o povo brasileiro, ambos odeiam a população brasileira, ambos querem solapar e solapam as liberdades públicas do brasileiro. No entanto, 90% do espaço midiático das grandes emissoras de comunicação desse país e do tempo dedicado ao Twitter dos 3 ministros tuiteiros desse país, 90% deste tempo é destinado ao Bolsonaro, ao Mauro Cid, à senhorinha do 8 de janeiro e aos atentados antidemocráticos na tentativa de abolir a democracia brasileira do 8 de janeiro. Eu acho que a farsa já foi desnudada há tempos. Eu venho falando isso, nunca fiquei esperando o desfecho da CPMI do 8 de janeiro,
sempre soube que o negócio ia dar na água, não ia gerar absolutamente nada, porque ela foi absorvida, ela foi sequestrada a CPMI por governistas. E quando eu vejo mais essas notícias, eu fico pensando, eu falo, poxa, qual é o próximo a ser perseguido? Qual é o próximo nome? De quem é a vez? Os senadores estão esperando mais perseguição? Os deputados federais estão esperando mais descumprimento da liturgia do cargo dos ministros do Supremo? Ou adotaremos as providências necessárias para redimensionar os poderes da República Brasileira? Outra da matéria na tela. Vice-PGR afirma que Ministério Público não empreenderá uma perseguição a Bolsonaro sem provas. É isso mesmo. A vice-procuradora-geral da República, Ana Borges Coelho Santos, assumiu recentemente o cargo e liderou mudança significativa nas investigações relacionadas aos eventos de 8 de janeiro. Responsável pelos processos criminais no Supremo Tribunal Federal, Ana Borges concedeu uma entrevista ao site G1, na qual destacou a perspectiva de que os atos ocorridos em 8 de janeiro não devem ser considerados isolados, mas sim como parte de uma série de eventos anteriores investigados em outros inquéritos. A vice-PGR ressaltou que, como representante do Ministério Público, seu foco está nos fatos e somente se surgirem indícios de autoria e materialidade relacionadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, ele não será imune a investigações. Segundo Ana Borges, Bolsonaro será tratado de acordo com as leis, como qualquer cidadão que tenha cometido um crime. Ela também assegurou que não haverá perseguição, enfatizando que o Ministério Público não pode escolher seus alvos, baseando-se na história do Brasil como lição. A vice-procuradora-geral reforçou a importância de que o país aprenda com suas experiências passadas. Bolsonaro chega de surpresa na Câmara dos Deputados e recebe o embaixador de Israel para exibir imagens das atrocidades do Hamas. Veja o vídeo. Outra notícia na tela. Moraes finalmente reconhece erro e anula a votação virtual em caso de réu do 8 de janeiro. O ministro Alexandre de Moraes decidiu anular a votação virtual de um réu pelos atos ocorridos em Brasília no dia 8 de janeiro. O cidadão Eduardo Zeferino Engler era acusado de ser um dos integrantes do acampamento do QG do Exército em Brasília. Em seu voto, Moraes afirmou que estava comprovada a participação do réu nas caravanas que estavam no acampamento do QG do Exército naquele fim de semana. Feita a afirmação acima, e diante da tal comprovação mencionada, o ministro propôs condenação de 17 anos de prisão pelos crimes de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e dano qualificado. Entretanto, o advogado do réu conseguiu comprovar que ele havia saído de sua cidade, Santa Maria, no dia 6 de janeiro de 2023, e chegando em Brasília exatamente no dia 8 de janeiro, tendo ido direto para o CTG Jaime Caetano Brown, sem qualquer passagem pelo QG do Exército. Diante de tais evidências, Moraes recuou, pediu destaque do processo, anulou o julgamento virtual e transferiu a votação para o dia 17 de novembro no plenário físico. Se não tivesse o réu o documento incontestável da data de sua chegada a Brasília, certamente já estaria condenada a 17 anos de prisão. Bom, quer receber mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.